Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Já deu uma boa noite, né, Léo? Estamos dando mais uma vez. Pessoal, problemas técnicos acontecem, nós estamos aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? A gente teve todo... Eu passei 42 anos falando de um outro jeito, né, Léo? E eu, então? Tu 57, é isso? 57 anos. Então hoje a gente está aprendendo a falar de outro jeito, desse jeito. Aliás, gente, eu já aproveitando, tem pré-candidatos que estão aí meio que em campanha, fazendo janta e tal, né? Nós estamos fazendo a pré-campanha corretamente, falando sobre os problemas, sobre a política, como falaríamos, inclusive, sem ser candidato, porque é um direito de todo cidadão falar e é uma obrigação, inclusive, falar sobre os nossos problemas e sobre como a gente vai resolver os nossos problemas. Aliás, como a gente resolve os nossos problemas, como a gente lida com a civilidade, o nome disso é em qualquer lugar do mundo, gente, é política. Eu não tenho nenhum medo dessa palavra, tá? Como é que está aí os contatos com a doutora Claride Quitolina Tafarel, lá do meu velho e bom Guamirim? Estamos aguardando o convite dela. Claride, já estamos preparados ali para o teu convite. Isso. Vamos lá. Nós queremos ouvir uma mulher, tá? E a doutora Claride tem plenas, mais do que plenas, ela é uma pessoa que realmente vocês vão ver, tem capacitação, tem empatia, tem sensibilidade, tem conhecimento para que a gente possa fazer uma boa live, né? Conversar de forma muito qualificada com as pessoas, né? Como é que tá aí, Christian Rogers? Ainda não chegou o convite ainda. Nenhum convite, gente. E vamos preparando então a Felipa para entrar na live de repente. Se não der com a doutora Claride, nós vamos... Tô convidando a Claride lá, ela tem que aceitar. Claride, agora o Christian te convidou. Vamos ver se tu aceitando aí, daqui para aí, quem sabe dê certo. Ela tava visualizando a live. Sabe que às vezes as coisas daqui pro Guamirim é uma coisa, do Guamirim para cá é outra. Né? Não é sempre igual, né? Existe uma mudança. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Convite daqui pra lá, não sei que mude. Ué, na live teste deu tudo certo. Aí, agora deu. Agora deu. É verdade. Agora deu. Tá bem? Eu não tô te vendo, mas é uma alegria te ver. Não tá me vendo? Depois do Léo aqui foi eu ver a Claride ali. Como é que tu tá? Tudo bem? Oi, boa noite. Obrigado pelo convite, Alisson, e obrigado pelas tuas palavras, porque vindo de ti... Oi? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Aqui, ó, tô te ouvindo, tô te vendo aqui também. Bom? Só tô sem volume aqui. Tô ouvindo. Oi? Aqui, ó. Tá. Pode falar. Então tá. E vindo do Alisson, né, que é uma grande figura humana, um colega extraordinário, uma pessoa que é altamente comprometida, né, com tudo aquilo que faz. Tá dando um delay aí, mas vocês estão ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Tá um pouquinho atrasado, tô chegando um pouco atrasado aqui, tô olhando a imagem, mas tá indo, tá acontecendo. Tá. E principalmente por tu falar na questão que quando eu fui presidente da OAB, no sentido de que eu teria sido uma democrata, isso na verdade me orgulha muito. E quando tu me convidaste para nós falar desse tema da políticas públicas para as mulheres, quando um homem, né, se envolve com esse tema ligado às políticas de gênero, é uma grata satisfação, porque nós temos muitas dificuldades em falar, né, de temas relacionados às mulheres. Então,
hoje é uma oportunidade ímpar, né, de nós podermos estar falando sobre esse assunto, Alisson e Leão, e todos os que estão assistindo esta live, porque parece que é um tema que já se fala muito, que já se discute muito, e que não haveria talvez tanta necessidade de nós estarmos mais uma vez falando, né, em equidade de gênero. Mas logo na sequência nós vamos ver que nós precisamos muito falar disso. Então é uma grata satisfação falar sobre isso hoje. Que bom, muito obrigado, queremos te agradecer pela tua participação, que qualifica muito, é importante para toda a região. Nós estamos para o mundo inteiro, né? Para a nossa região de forma muito especial. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, eu lhe apresentei, né? Eu insisto em chamar de senhora porque é um costume meu, mas eu tenho a satisfação de ser teu amigo, né? Então, é verdade, é verdade. Aprender, né? Então, exatamente, porque eu não vou te chamar de doutora Alisson, né? Também, que bom, né? Então, eu gostaria que tu se apresentasse, né? Eu te apresentei de forma mais sucinta, mas pode se apresentar. Depois eu vou te questionar sobre algumas questões aí, e sobretudo envolvendo a violência contra as mulheres e o que a gente pode fazer para diminuir, né? Ou para terminar com isso, né? Ter um mundo mais equânime, mais igualitário, com mais felicidade para todos e para todas. Bom, eu sou advogada, né? Já fui professora, já tive diversas, né, atuações aí na Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje também estou numa atuação de direção na Ordem, e esse assunto sobre a violência, né, ou sobre todas as questões de gênero, sempre me foram muito caras. Eu não sou uma grande estudiosa, eu sou mais uma curiosa e alguém que procura, na verdade, ler e entender um pouco dessa dinâmica que envolve essa desigualdade tão grande, né, entre homens e mulheres na nossa sociedade ao longo dos séculos. Só para nós começarmos a ilustrar nossa fala, a Declaração dos Direitos do Homem ocorreu em 1948. E lá, essa declaração disse que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direito. Isso foi em 1948. Os direitos das mulheres expressamente só foram reconhecidos em 1993, em uma outra convenção. Então, para se ter noção, né, de como as coisas andam devagar para as mulheres. No Brasil, o Ministério da Saúde diz que a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência, né? O Brasil ocupa o primeiro lugar em exploração sexual da América Latina. Nós temos também um Fórum Nacional de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil, que fala que temos mais de 500 mil crianças exploradas sexualmente. E na dinâmica da nossa fala, depois, Alisson, eu vou trazer alguns dados da Secretaria Estadual de Segurança do dia 10 de agosto. E aí talvez as pessoas possam entender por que nós precisamos falar desse assunto. Nós precisamos tocar nas nossas feridas e nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Porque se é cultural nós aceitarmos uma diferença entre homens e mulheres, essa diferença foi construída.
E se foi construída, nós podemos desconstruir. E nós podemos desconstruir todos esse regramento social absolutamente dissoante, né? Nós precisamos mudar isso. E como fazer isso? E aí que nós vamos ver mais adiante também que somente através de um comprometimento, né, dos governantes, da sociedade, é que nós vamos transformar essa triste realidade. Exato. Eu não estou ouvindo mais. Isso, segue pelo áudio. A imagem tá atrasada. Eu acho que tá bem. Mas é que eu não tenho mais áudio. Como é que tá aí? Tem o teu áudio. Tá. Tá Tá no mesmo tempo do dela. Clara, assim, eu gostaria de falar, tem muito mito sobre como acontece essa violência. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que essa violência, ela não acontece, eu gostaria que tu falasse sobre isso, né? Ela não acontece na calada da noite, num lugar escuro, com alguém esperando a espreita. Ela acontece dentro de casa, né? Eu gostaria que tu falasse sobre isso para a gente ter noção de como acontece a violência. Ela acontece, infelizmente, como aconteceu para essa menina de 10 anos, né? De um tio, às vezes de um pai, às vezes, né, de um avô, de alguém muito próximo, né? Alguém que deveria proteger, né? E a gente tem uma imagem social de que isso acontece na volta do trabalho, que até acontece, né? Mas ele é muito menor, né, do que se imagina. Ele é muito maior dentro de casa, e é por isso que a gente tem que discutir essas coisas, né, porque as pessoas possam... Quando acontece de quando deveria proteger a pessoa, é muito triste, porque ela não tem para onde recorrer. Salvo exceções, né? O abuso sexual, ele sempre ocorre com alguém, vindo de alguém próximo. Pai, irmão, tio, alguém que frequenta a casa, alguém que tem a confiança, né, da criança ou do adolescente. A violência, né, contra a mulher, ela sempre vem de alguém próximo, do seu companheiro. Nós não excluímos muitos casos também de pais, irmãos que violentam, né, a violência física contra as mulheres. Eu posso sempre dizer que não existe nenhuma mulher até hoje que não tenha sofrido algum tipo de violência. Nenhuma. Porque quando nós falamos em violência, a Lei Maria da Penha fala isso, ela elenca 5 tipos de violência, né? Ela é a violência física, a psicológica, a moral e a financeira. Então, quantas vezes nós mulheres somos discriminadas, né, e violentadas psicologicamente, né, até os dias de hoje, porque vejam, nós temos sempre estereótipos, ou a mulher é muito, ou ela trabalha muito, ou ela trabalha pouco, ou ela não se envolve muito com a família, ou se envolve muito, enfim. Se um relacionamento não dá certo, quase sempre isso é atribuído à mulher, e nós temos, né, também uma carga das próprias mulheres, né, que têm ainda esses conceitos extremamente deprimentes e que acabam diminuindo a mulher, né? Exato.
Eu tô com dificuldade de pegar o teu tempo da tua voz. Então, Tá. desculpa se eventualmente eu te cortar, porque eu pensei que tu parou de falar, tá? Tá, não tem Então, problema. como tá com descompasso de tempo, né? Tá. Mas eu tô fazendo de tudo para te deixar falar, porque a gente quer muito te ouvir, né? Então vou indo, tá? Eu vi que tu estava falando sobre essa questão do preconceito, né, contra a mulher. Isso é fruto do machismo, de ser culpa, né? A mulher foi estuprada, é culpa da minissaia, né? Não é culpa do agressor. O agressor, quando agride, é culpa ou da cultura, ou não sei do que, ou porque ele queria, porque ele ama muito, aí ele bateu, né? Umas coisas assim, meio absurdas, sempre tem alguma justificativa, né? E aí esses números de violência, eles vão aumentando e vão se justificando. Eu falava com o Felipe hoje à tarde, ele me explicava sobre o ciclo da violência. O homem se apresenta de forma galanteadora, né? E depois ele vai tomando. E a gente que é homem, né? E não concorda com isso, e isso chega até as dias de falta, né? Como o Leão falou antes na nossa outra live, né? Até de repente na morte, né? Da pessoa. Né? Então, nós temos que criar um outro ambiente. Eu tenho, e às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas tu é feminista? Se eu tenho duas filhas, uma mãe e uma irmã, e uma companheira. Tu tem duas filhas, né? Tu quer que as tuas filhas cresçam? Tu quer que as tuas filhas não sejam respeitadas? E pior ainda, não serem respeitadas pelo fato de serem mulheres. Aí os caras tomam uma bebedeira, bati na mulher porque eu tava bêbado. Mas por que não foi bater no Christian, que é um pouquinho maior que a tua mulher? Não foi, né? Não, por que não foi bater no brigadiano? Não, ele foi bater na mulher, que é mais frágil fisicamente, por uma questão natural, né? Vai ter menos força física que o homem, aí ele vai bater na mulher, porque é um covarde, né? Porque é um covarde, não vai bater num outro homem, não vai bater no vizinho que é maior fisicamente que ele ou parecido fisicamente. Né? Eu gostaria, falando disso, doutor, tanto desses preconceitos todos, né? Mas também fazendo essa diferenciação do que é o feminismo, o que é o feminismo, o que é o machismo, para que as pessoas pudessem entender melhor o que a gente está dizendo em termos de igualdade. Demora um tempinho para chegar no Guamirim aqui para passar o problema aqui. Então, Alisson, nós temos o machismo, né? Que é toda aquela atitude que vinda dos homens, né? Que agridem as mulheres. O termo agressão, ele vai muito amplo, tanto agressão física como psicológica, quanto moral. De outro lado, nós temos o feminismo, que é aquele grupo de pessoas que entendem que as mulheres precisam superar os homens. Então, nós temos, de um lado, o machismo, que é, né, o entendimento dessa sobreposição do masculino sobre o feminino, né, do homem sobre a mulher. E do outro lado, o feminismo, que então seria o contrário, que as mulheres deveriam superar os homens. Na linha central está o feminismo que não fala só em igualdade, mas fala também em equidade. Uma equidade em que todos, né, num conceito mais amplo, em que todos realmente devem ser iguais, né? E que precisamos respeitar as diferenças entre todos. Então, quando a gente diz, é feminista, existe essa distorção do conceito. Então, você me diz, eu não sou feminista. Bom, então, se você acha errado o homem bater na mulher, se você acha errado entre um homem e uma mulher que ocupam o mesmo cargo terem salários diferentes,
Se você é contrário de que um homem pode frequentar alguns lugares e as mulheres não, então você é feminista. Você é feminista, não, né? O que se quer não é absolutamente preponderância de um gênero sobre outro, né? Nós precisamos caminhar juntos. O que existe, né? Nós temos dados do IBGE que as mulheres ganham em torno de 30% a menos que os homens. E isso é absolutamente contrário a um país, a uma sociedade que se diz solidária e que se diz democrática. Porque as mulheres precisam ter suas condições econômicas as suas condições econômicas igualitárias, para que elas alcancem a sua liberdade. Inclusive, sobre esse tema, tem um livro excelente do Amartya Sen, que é um indiano que já ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele fala durante todo o livro da importância, né, do empoderamento feminino com relação à sua a parte econômica, que ele vai dizer o seguinte, que as mulheres só alcançam a liberdade a partir do momento em que elas podem gerir os seus próprios destinos. Mas isso é uma situação também muito difícil, porque nós temos gravidez precoce na adolescência, nós temos as mulheres com dupla jornada de trabalho, nós temos todo esse problema que eu já comentei antes, em que as mulheres ganham menos e elas têm muitos obstáculos maiores que os homens a superar. Vejam que agora, na época da pandemia, a USP fez uma pesquisa e a maioria das mulheres professoras da USP diminuíram a sua produção intelectual, porque elas estão em casa e elas assumem as tarefas domésticas. E a gente costuma muito ouvir das mulheres assim, não, mas do marido, quando tem bebê pequeno, elas dizem, o meu marido está, mas ele me ajuda. Não é ele tem que participar na mesma proporção. Eu sei que talvez os homens e mulheres da minha geração, você já é mais jovem, Alisson, pense ainda, vamos dizer, que estamos com algumas dificuldades desse entendimento, mas nós precisamos mudar, né, essas situações. E quando eu falava muitas vezes na sala de aula, eu vou fazer uma propaganda para um bar qualquer aí da cidade agora. Eu usava o periquito, né? E dizia para os meus alunos, vocês acham que existem ainda diferenças e preconceito entre homens e mulheres? E eles diziam, não, a gente acha que não. Eu disse, então vou fazer uma proposição para vocês. Eu vou sair da universidade e vou para lá. Vou pedir uma comida e uma cerveja, como qualquer um homem faria. O que vocês pensariam da professora às 11 horas da noite, num bar, comendo e tomando uma cerveja? Entendem? Então, é essas situações em que nós ainda temos muito arraigado dentro de nós essas diferenças entre homens e mulheres. E eu quero voltar para o aspecto da violência, né? Da violência contra a mulher, que os dados, Alisson, são alarmantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, tá? E esses dados foram atualizados agora, do dia 10 de agosto.
Nós tivemos no Rio Grande do Sul, de janeiro a julho, né? Preste atenção, janeiro a julho, ameaças, 19.200 mulheres foram ameaçadas. Lesão corporal, 10.876. Estupro, 920. Quase 7 mulheres por mês foram estupradas no Rio Grande do Sul. E lembrem-se que apenas 10% dos estupros e abusos são noticiados à polícia. Nós tivemos no Rio Grande do Sul 53 feminicídios consumados. 7 mulheres foram mortas por mês. E agora, pasmem, feminicídio tentado, 1.880. Então, praticamente 235 mulheres sofreram tentativa, né, de assassinato. É muita coisa. Realmente é bastante. É bastante. É bastante. Apavorado com isso, né? Esse número de estupros, porque as pessoas têm uma ideia, voltando um pouco que eu falei antes, que isso está longe das pessoas. Isso não está longe, isso está acontecendo e a gente tem que tomar atitude. É por isso que a gente insiste com a questão das políticas públicas. Claride, eu participei. Dois exemplos aqui do nosso mundo jurídico. Teve que sair uma lei agora em julho dizendo que essas questões envolvendo idosos, crianças e mulheres têm que ter prioridade e que não podem parar durante a pandemia, ou seja, os processos, as medidas protetivas. Meu Deus, cara, não precisaria, no mundo mais civilizado, não precisaria dessa lei aqui, 14.022 de 2020. Não precisaria tanto no sentido de não haver o crime, quanto no sentido de que não parasse, mesmo durante a pandemia, o combate a esse tipo de crime. Porque são crimes intoleráveis em qualquer época, mesmo em época de pandemia. Né? Mas tem que sair uma lei. Alisson, olha só, e os números de soledade da violência? São grandes. Tá? Soledade. Tivemos 46 registros de ameaça, 45 de lesões corporais, 1 estupro e 2 feminicídios consumados. E nesta lista de feminicídios consumados, de praticamente 500 municípios no Rio Grande do Sul, só havia 45 cidades nessa lista. Soledade só perde para Porto Alegre e Caxias. E empata com cidades como Pelotas e Sapiranga, que são grandes municípios. Né? Então, eu trouxe esses números para que a gente possa parar e pensar que as situações acontecem do nosso lado, estão junto conosco. Né? Nós precisamos trabalhar, né, políticas públicas, como tu estava entrando no assunto, em que nós possamos reverter essa realidade. Nós não podemos deixar subnotificados esses casos, porque são crianças, mulheres, adolescentes, em que são vítimas, né, de uma situação terrível, né, de qualquer tipo de violência que a gente falou, sofrem, né? E a sociedade acaba adoecendo, porque a partir do momento em que nós temos um núcleo familiar, né, desestruturado pela violência doméstica, ela acaba afetando todos os envolvidos. E isso reflete
naquele adolescente infrator, naquela adolescente que tem uma gravidez precoce. Então, são vários fatores, né? Essa questão da violência, ela é multifacetada, da violência doméstica. E a gente não pode normalizar essa violência, né? Exatamente. A Felipa me lembrava de uma questão importante. Houve esses 2 feminicídios em Soledade e não houve nenhuma manifestação pública contra, dizendo, olha, isso é grave demais, né? Tanto da sociedade civil como dos poderes constituídos, né? Então, acho que isso é grave. Se a Geise quer ler algum comentário, Geise? Temos a Bianca Spinelli. Nesse caso específico da violência contra a mulher, entra a importância desse assunto ser trabalhado nas escolas. Exato. Inclusive, gente, Bianca, obrigado, Bianca. Isso é previsto na Lei Maria da Penha de 2006. Tá? A Candê lembrou a questão da resolução da ONU de 93. A Lei Maria da Penha traz toda uma política nacional de prevenção e combate à violência contra a mulher. A Maria da Penha não trata só de afastar o agressor, ela trata de todo um conjunto de políticas. Mais alguém, Geise? Temos a Felipa Ferronato dos Santos. Coisa linda esse assunto tratado com responsabilidade por esses 2 teras. Temos que estar comprometidos com o assunto para vivermos livres e sem violência. Temos um comentário muito bacana também da Chayane Pilati. Um grande beijo para eles. As políticas públicas precisam urgentemente se voltarem também ao trabalho de prevenção, de desconstrução, como bem disse a Clara. Conversar com os homens por meio, por exemplo, da criação de grupos reflexivos, tem demonstrado resultados muito eficazes para se ter uma. Esse trabalho foram implementados, a porcentagem de homens reincidentes na prática dessa violência caiu de 75% para 5%. Nossa, que bueno. As políticas públicas dão resultado. Obrigado, Chayane, obrigado, Felipa. São 2 pessoas que pautam essa questão com muita propriedade, que tem isso na sua vida. Essa masculinidade tóxica, eu quero dar, inclusive, uma espécie de depoimento. Ela é muito prejudicial, inclusive, a nós, homens, porque pai, eu, pai, né? Há uma ideia de que hoje ainda tive que discutir com uma colega numa audiência, porque se a criança é muito pequena para ficar com o pai, ela tem a mesma idade com o pai, a mesma idade com a mãe, a criança muda de idade porque está com o pai. O pai pode cuidar e deve cuidar, né? E é prazeroso aos pais cuidarem, mas nós temos que criar, desconstruir essa ideia de que não pode, construir essa ideia de que, inclusive, que é uma tarefa prazerosa, uma tarefa, né? Porque criança é bom, gente, mas é trabalho. Criança é a coisa mais maravilhosa do mundo. Cuidar, né? Como a doutora falou na questão das tarefas domésticas. As tarefas domésticas não são da mulher, são tarefas domésticas de quem vive na casa, né? Então, é esse o caminho, né? Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse essa questão da participação da política, eu ia agradecer muito. A Maria da Penha, às vezes, é vista só como um instrumento penal. Ela não é um instrumento penal, ela é um instrumento de políticas públicas, né? Eu tenho a agradecer muito a Felipa, a Chayane. Nós temos a nossa querida ex-presidente da subseção, a Karina, a Bibiana, que são mulheres que também têm esta pauta, né, da igualdade de gênero no seu agir. E a Karina, às vezes, me fala muito também de um ponto da importância do trabalho da mãe dos meninos, né, em trabalhar essa questão da igualdade de gênero. E só uma curiosidade para a gente falar aí também da Lei Maria da Penha, que ela foi instituída no Brasil por uma determinação da Corte Interamericana de Justiça, porque a Maria da Penha foi até lá dizendo que, como o Brasil não punia, né, o seu agressor, e entre
né? Uma das decisões dessa Corte Interamericana de Justiça foi que o Brasil instituísse uma lei protetiva às mulheres. Veja, nós não construímos uma lei por nossa vontade. O Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a instituir uma política protetiva às mulheres. E as poucas políticas, às vezes, que existem, elas não estão sendo efetivadas. A Lei Maria da Penha, ela é um instrumento normativo muito bom, mas ele não está, né, sendo efetivado. A rede de proteção, Alisson, precisam ser mais uma vez reabilitadas. Então, nessa proposta, né, de uma nova visão a respeito disso, vocês como pré-candidatos, né, que se põem para governar o município, se disponibilizam a isso, é importante que vocês tragam também nesta pauta, né? Como a Chayane falou, se trabalhar essa rede de proteção, muito trabalho educativo nas escolas, é imprescindível, né? É imprescindível que as próprias mulheres, né, assumam a sua condição de agente transformador dessa realidade. Isso não vai se fazer de um dia para o outro, né? Soledade já teve uma coordenadoria da mulher atuante, destaque no Estado, e isso é importantíssimo. Então, como agentes públicos, isso é uma pauta que não pode ser esquecida. Os números da violência estão dando conta da realidade. E se alguém quiser conferir os números que eu dei sobre Soledade ou sobre a violência no Rio Grande do Sul, é só acessar o site da Secretaria da Segurança Pública e ir lá e conferir, né? Eles não são números que foram inventados, né? Antes, pelo contrário, são números ainda que não demonstram a exata realidade, tristemente. Exato. Doutora, tem uma pergunta é que eu fico às vezes com dúvida, porque eu escuto aqui, mas eu já estaria falando ali ainda. E aí eu me perco um pouco. Mas assim, tem uma pergunta, acho, da Karina, né? Sobre o que a gente poderia fazer. O Leão me mostrou antes. Posso falar aqui? Pode. Alisson, o que vocês trazem de proposta para políticas públicas para o nosso município, com medidas efetivas para a criação de uma rede de proteção e prevenção? Obrigado, Karina. A Karina tem uma militância também, sou presidente da OAB, também trabalhou muito essa questão. Aliás, a OAB, gente, tem sido praticamente a única entidade que tem trabalhado a questão de políticas públicas às mulheres no município. O que é uma saudação à OAB, mas também, né, é uma triste realidade. Outras entidades, inclusive, o poder público deveria estar mais atuante. O que nós vamos fazer, cara, o que nós pretendemos fazer, não é inventar a roda, é aquilo que a gente já fez. Essa lei 3.473 que criou a nossa coordenadoria municipal, aqui, ó, que foi tu que criou. Aliás, eu hoje olhei no site lá, digitou a lei, né? Hoje eu olhei no site, tu ainda está lá como assessora, né? E as notícias são todas de 2013, de quando a gente esteve no governo. As notícias da coordenadoria do município de Soledade, que estão no site do município. É possível que a coordenadoria tenha feito outras coisas em 2013, 14, 15, 16, 17, 19 e 20, mas as notícias que estão lá no próprio site da prefeitura são as de quando a gente esteve junto no município. Por quê? Porque a gente dava atenção para isso, porque a gente pensava nisso, porque a gente falava disso, porque a gente pensava em treinar a equipe, né? E tem equipes, porque a rede de proteção que a doutora Clarissa falava, ela já existe um CREAS, que é para tratar da questão dos vínculos familiares. É só tu fazer uma salinha especial, Leão, por exemplo, e criar
um centro de referência de atendimento à mulher. E isso não precisa ser uma monstro de uma sala e uma equipe enorme. As equipes já existem, né? Mas, de repente, uma pessoa qualificar a equipe, o prefeito, a vice-prefeita, né? Tu vê que nós temos uma vice-prefeita. Não é questão de querer criticar ou não, gente. Isso é um fato. Está lá no site da prefeitura. Eu olhei hoje, até me assustei. Eu não digo isso só com satisfação, eu digo também com tristeza. As notícias da coordenadoria são de 2013, no site da prefeitura, né? De quando as pessoas que lá estavam davam atenção para as políticas para as mulheres. Eu lembro de a gente fazer plenárias trazendo pessoas, mulheres do interior, né, através da Secretaria da Assistência Social, 100 mulheres, 200 mulheres, né, para ouvir uma palestra, para saber dos seus direitos, para saber o que é a violência, né, Clarice? Porque às vezes a violência psíquica, às vezes a pessoa não se liga daquilo que ela está sofrendo. Mas ela ser menoscabada, né, a gente diz no direito, né? Mas a pessoa ser humilhada, né, no seu dia a dia, tu não pode, tu não é capaz, tu não consegue, né? E isso é uma violência prevista na Maria da Penha. Então, respondendo a Karina, fazer essa rede funcionar, ter um diálogo permanente com a questão da polícia. Essa delegada nova que está aqui, a Fabiane, né, criou a Sala das Margaridas, mas nós precisamos, além da sala, pessoal qualificado. Não estou dizendo que os policiais não são qualificados, mas tem que ser especializados para esse tipo de atendimento. Tem que ter a relação com o preso, assistência social, porque se a mulher está sofrendo violência do marido, tem que chamar o pai dela, a mãe dela, o tio dela, alguém que possa acolhê-la, já que ele não tem onde colocá-la, para fazer constranger as famílias eu falo constranger, tá? Por quê? Porque as pessoas têm responsabilidade. Eu tenho para as minhas filhas, meu pai tiveram comigo, por isso que eu me considero uma pessoa bastante razoável, né? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade. Não é possível que a pessoa casou, aí dá errado o casamento, a família não tem mais nada com isso. E aí são os mesmos que saem gritando por aí, eu defendo a família. Mas que família tu defende, cara? Se tu não apoia a tua filha, se tu não apoia, se tu trata mal as mulheres, se tu trata mal as crianças, né? Que tipo de família vocês querem construir? Né? Então, desculpa, né, me emociono, mas que é realmente um assunto que me toca, né? Então, Karina, é fazer funcionar a coordenadoria da mulher, fazer funcionar o preço, fazer esse centro de referência para que as mulheres tenham... Inclusive, as mulheres não precisam entrar ocorrência na polícia, elas podem ir lá no centro de referência. Isso sai de políticas de quem pensa, de quem debate. A questão da máscara roxa, que agora transformou uma política pública a nível estadual, e aí só um recorte, a política pública a nível estadual, para esse ano, doutora Clarice, é de R$20 mil. R$20 mil para fazer política pública para as mulheres. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, é R$20 mil, é ridículo. Mesmo assim, através do gabinete do deputado Edgar Preto, nós construímos a questão da máscara roxa, que é só a mulher chegar na farmácia conveniada e dizer eu quero uma máscara roxa, ela já vai ser cadastrada e vai ser encaminhada a algum desses, a polícia ou o Ministério Público ou ao centro de referência onde ele existe para poder ser atendida, ser acolhida. Então, o acolhimento, eu acho que é a questão principal, né, doutor? É o acolhimento, é essa pessoa se sentir emancipada, se sentir com o poder de romper com essa violência. E isso é tarefa, sim, do prefeito, de vice-prefeito, de vereador, é tarefa da sociedade. Por isso que a gente tem que debater isso, sim. Não é só fazer estrada, não é só fazer rua, não é só construir prédios, não. É cuidar da vida das pessoas para que as pessoas vivam melhor. Isso é do governador, do presidente, do prefeito, do vice-prefeito e do vereador. Existe, né, Alisson, toda essa questão, ela exige uma discussão tão ampla e tanta responsabilidade no enfoque, né? Mas tu resumiste com muita propriedade. É uma tarefa da sociedade, mas a implantação da política pública, ela depende do gestor público. Ela depende, né, do comprometimento ou não de quem está à frente, ou do município, ou do estado, ou do país, né? Reconhecer, ela depende do olhar que o gestor vai ter para essas questões.
Mas como antes eu havia referido, se talvez todas as pessoas tivessem a dimensão do que impacta no âmbito social da violência, né, familiar, talvez pudéssemos, né, de alguma forma minimizar, né, esta pandemia que é a violência contra a mulher, com talvez uma diferença da Covid, que a Covid vai ter uma vacina logo, né? E a nossa vacina contra a violência da mulher, ela vai necessitar de um tempo maior, mas ela precisa, né, ser aplicada na população de uma maneira que as pessoas tomem consciência. Nós precisamos deixar esse legado para as novas gerações, que sabemos que erradicar a violência é praticamente impossível, mas diminuir esses números, proporcionar que as mulheres tenham acesso, né, ao trabalho de forma igualitária aos homens, que as mulheres tenham a sua liberdade de viver, de agir, de pensar, a liberdade de ser quem ela quiser. Isso é fundamental. Exato, que bueno, é bom ouvir isso. Bueno, gente, a gente vai se encaminhando para o final, né? Pela questão do tempo, né? As pessoas cansam também, mas a gente tem que dizer que dá importância disso, te agradecer, Claride. Eu fico muito triste, falando em gerações, eu me lembrei, eu tenho que falar disso. A minha geração era machista, tá? E eu tento me desconstruir como machista e me construir como feminista todo dia. Isso é uma tarefa difícil, mas eu tento. É um trabalho diário. Né? E estou melhor. E eu vejo pessoas jovens, com 20, com 22 anos, mais machistas do que a minha geração. E a minha geração, pelo menos, tinha uma noção de proteção. Né? Tu veja que esses feminicídios em Soledade, um deles foi promovido por um garoto eu digo garoto, né? Era um homem, né? De 25 anos, eu acho. Né? É uma coisa que não entra na minha cabeça, porque na minha mente, na minha forma de pensar, a gente aproveita o conhecimento. Então, a minha geração teve acesso a algum tipo de conhecimento que produziu mais um pouco, e a geração que vinha depois aproveitava e ia evoluindo. Mas evolui, Léo. É uma coisa muito triste isso, ver gurizada de 20 anos achando que são donos de mulheres. Mas eu penso, mas, meu Deus, uma filha minha se bate com um louco desse, eu não sei do que eu sou capaz de. Então, porque não pode aceitar, né? Porque é uma questão de respeito com o ser humano, e aí não pode ser mulher, são homens, é criança, é idoso, todos têm que ser respeitados, têm que viver com dignidade, respeitados e viver com dignidade. Nós precisamos cada vez mais fazer política pública, assim, debater no ambiente escolar, sim, sabe? Essa história que não tem que debater os problemas no ambiente escolar. Eu quero voltar e debater com esses caras da extrema-direita que ficam dizendo essas bobagens, porque eu quero saber que tipo de família que eles defendem. Porque todas as famílias, no seu íntimo, são um pouco familiares. Né? Aquele filme que tinha nos anos 80, tá? Todas as famílias de perto têm problemas. Todas as famílias de perto têm algum tipo de desequilíbrio. A minha, a tua, a de ti que não gostou desse comentário, olha bem porque tu não está enxergando. Algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de problema tem. E para a gente resolver problema, a gente tem que debater para enxergar o problema. Por que é importante a Claride trazer os números e aonde acontece a violência? Para a gente não se fazer de louco e dizer que não existe. Né? Então, eu queria te agradecer, claro, passar a palavra para ti, para a tua mensagem final. Agradecer a todos e todas. Clica, compartilha, porque é importante levar adiante essa mensagem. Clica e compartilha. Obrigado, Claride. Passo a bola para ti, para a tua mensagem final, e te agradeço do fundo do coração desejado. Alisson, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente falar isso.
parabenizo a você e ao Leão por trazerem essa pauta importantíssima e dizer, né, a todas as mulheres que nós precisamos exercitar a sororidade, ou seja, nós precisamos nos ajudar, né, nós precisamos nos acolher, empatia uma com as outras e fazer uma luta diária de desconstrução, né, de todo tipo de desigualdade existente entre os gêneros. Muito obrigada, um abraço a todos que participaram também da live. Adorei falar sobre esse assunto. Obrigado mesmo. Obrigado, Claride. Obrigado a todos e a todas que estão ouvindo. Alguma coisa aqui da nossa equipe técnica? Geizinha do meu coração e Christian Roy Sagari. Se me permite, Tá. da Rita Miranda de Carvalho. Os números apavoram, é necessário que seja falado, que haja conscientização de todos e que a violência seja abolida desde a infância. Muito se fala no feminicídio e isso realmente é horrível e triste, mas também é triste as muitas mulheres que vivem escondidas dentro de uma capa protetora por medo de seus companheiros. Não saem, não buscam fazer o que amam e, por consequência, deixam de ser felizes. Esse tipo de violência passiva desempodera as mulheres. E, além disso, muitas vezes tiram delas a liberdade econômica e ficam dependentes de seus companheiros. Cada vez mais ficam à mercê de todos os tipos de violência. Exato. Homens e mulheres, lutem, libertem-se, para ter uma vida com mais dignidade e com mais felicidade. A gente pode viver muito melhor. Muito obrigado. Clica, compartilha. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até a próxima. Um grande abraço.